Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos dessa lição, dessa semana, a quinta lição, com o título Cristo, Autor da Salvação Eterna. E vamos estudar hoje o segundo tópico que vai trazer para nós Melquisedeque. Perguntar: de que maneira Melquisedeque prefigurava a Cristo? Gênesis 14, versículo 18, traz o relato. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Ainda o apóstolo Paulo, falando sobre ele, aos Hebreus capítulo 7, versículo de 1 a 4, diz assim: porque este Melquisedeque, que era o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Portanto, traz aqui a descrição de quem era Melquisedeque, a prefiguração de Cristo, e ele era alguém que não teve relato para nós do início dele, nem do fim dele, apenas desse encontro com Abraão e uma pessoa que era então um sacerdote do Deus Altíssimo. A Pena Inspirada traz um comentário, inclusive está no comentário bíblico, o primeiro volume, página 1092, diz assim: Deus nunca ficou sem testemunhas na terra. Houve um tempo em que Melquisedeque representou o Senhor Jesus Cristo em pessoa para revelar a verdade celestial e perpetuar a lei de Deus. Então temos aqui uma pequena descrição dele. Outro está também no volume 1, também, página 1093, a página seguinte diz: foi Cristo quem falou por meio de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo, o representante do Pai. Então, o que nós sabemos aqui é a prefiguração dele, a maneira com que ele dava, a maneira com que ele exercia, a maneira com que ele era. Então, realmente, ele prefigurava a pessoa de Jesus como sacerdote aqui na terra, um rei e sacerdote e alguém de muita santificação, muita santidade que Abraão encontrou naquele local. Pergunta B: por que Cristo não poderia ser o sumo sacerdote aqui na terra? Então, por quê? Ainda a continuação do texto em Hebreus, agora o capítulo 7, versículo 14 a 17 diz: visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo Melquisedeque. Portanto, aqui traz uma distinção da por que Cristo não poderia ser o sumo sacerdote aqui na terra. Ainda uma explicação melhor no comentário bíblico, volume 7, página 930, diz: Cristo não glorificou a si mesmo ao se tornar sumo sacerdote. Deus é que o constituiu para esta função. Ele deveria ser um exemplo para toda a família humana. Jesus se qualificou para ser não apenas o representante da humanidade, mas também o seu advogado, de modo que toda pessoa, caso queira, possa dizer: tenho um amigo na corte. Ele é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Continuando aí no comentário, volume 6, página 1077, diz: Jesus está oficiando na presença de Deus, oferecendo o seu sangue derramado como se fosse o de um cordeiro morto. Jesus apresenta a sua oferta sacrificial oferecida em favor de toda ofensa e falha do pecador. Então nós vemos que Cristo, ele não tinha como ser o sumo sacerdote aqui na terra, porque aqui ele seria o cordeiro. Ele cá veio, mostrou que é possível cumprir os requisitos da lei, que é possível fazer
tudo aquilo que o caráter de Deus, ou que é Deus, ou que Deus criou para o homem ser feliz, ter uma vida boa, ter uma vida certa. Ele cumpriu os preceitos todos, foi morto, ressuscitou e subiu ao céu. Então, sim, lá no céu ele tornou o sacerdote, o sumo sacerdote que intercede por nós diante do Pai através do seu próprio sangue. Pergunta C. Como Cristo se preparou para ser nosso misericordioso sumo sacerdote? Então, Hebreus 5, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo traz: o qual, nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, estamos a referir ao Filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, ele realmente foi alguém que cumpriu, alguém que veio mostrar a possibilidade da lei ser cumprida. Ele deixou o exemplo com lágrimas, está escrito aqui, com oração, com súplica, não diferente daquilo que nós precisamos muitas vezes hoje, mas conseguiu livrar-se da morte. Então, nós temos também que usar esse mesmo recurso, lágrimas, oração, súplica, e aprender obediência por aquilo que ele próprio padeceu. Então, nós devemos seguir esses passos, seguir esse caminho que Cristo fez, e dessa forma ele conseguiu se preparar para ser lá em cima o sumo sacerdote. Quando ele intercede por você, ele sabe assim: aquele meu irmão está passando por isso ali na terra, por aquilo, ele pediu perdão, eu sei o que é isso, Pai, meu sangue perdoou. Então ele está lá intercedendo por nós. Testemunho para a Igreja, volume 2, página 508, diz a pena inspirada: enquanto a cidade silenciava e os discípulos voltavam aos seus lares para serem revigorados pelo sono, Jesus não dormia. Suas súplicas divinas subiam ao Pai do alto do Monte das Oliveiras para que seus discípulos fossem protegidos das más influências que encontrariam diariamente no mundo e que sua própria alma, a alma de Cristo, pudesse ser fortalecida e preparada para deveres e provações do dia seguinte. Durante toda a noite, enquanto seus seguidores dormiam, seu divino mestre estava orando. O orvalho e a geada da noite caíam sobre a sua cabeça, prostrado em oração. Ele deixou um exemplo para os seus seguidores. E ainda o mesmo Testemunho para a Igreja, volume 8, página 212, traz: o sofrimento aperfeiçoou Cristo, o capitão de nossa salvação. Seus seguidores encontraram o inimigo muitas vezes e passarão por severas provas, mas não precisam se desesperar. Jesus lhe diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, esse tópico é um tópico muito interessante, vem falando de Melquisedeque, que foi uma pessoa exemplar aqui na Terra, um simbolismo de Cristo, um ser humano que dedicou a sua vida, apesar da sua honra ser um rei, mas ele dedicou sua vida a santificar-se e voltar-se para Deus. Aqui há um convite para você, uma promessa e um convite. Faça o mesmo, siga as pisadas de Cristo. Esteja em comunhão, esteja em oração, façam que suas lágrimas, sua oração, sua súplica chegue ao trono da graça. Aprenda a obedecer através do Espírito Santo trabalhando em seu coração. Mude sua vida, porque está aqui a promessa: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra de Jesus para mim e para você. Que Deus nos dê sua graça, nos abençoe, para que possamos realmente ser alguém que possa espelhar Jesus em nossa vida. Mas só vamos conseguir se nós dedicarmos parte do nosso tempo em oração e súplica para suportar as dificuldades que a vida vai que vamos ter que enfrentar em nossa vida. Que Deus dê sua graça, abençoe para que possamos ser fortes em Cristo Jesus e que a graça dele superabunde o nosso ser para mudarmos naquilo que for preciso e ser testemunhas na prática e na pregação a outras pessoas. É meu sincero desejo de oração para mim e você. Amém.